Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem, lição da Escola Bíblica, lição de número 12, que fala acerca do homem perfeito. Nós estudamos na última lição acerca do anticristo, do homem do pecado, e hoje nós vamos estudar Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áureo diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Lucas, capítulo 2, verso 52. Veja, Jesus crescia em sabedoria, em tamanho e em graça. 3 tipos de crescimento: para com Deus e para com os homens. Verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Muito bem. A leitura bíblica de classe está em Lucas capítulo 2, versos do 40 ao 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E eles lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Muito bem. Objetivo geral, objetivos específicos, não vou entrar nesse detalhe. O que a gente vai ver nesta lição? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa lição? Primeiro, nós vamos ver Jesus, verdadeiro Deus. Nós acreditamos que Jesus, ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por ele foram feitas todas as coisas. E dado a plenitude dos tempos, ele encarnou, fez-se carne. Ele não foi gerado naturalmente. Ele não foi reencarnado. Não é reencarnação, não é a doutrina da reencarnação. É a doutrina da encarnação. Ele se fez carne. Ele tornou-se carne. Nós podemos ver que ele é Deus e ele estava no princípio com Deus. Vários textos da Bíblia vão dizer isso. Tem um texto que a gente pode olhar, que é em Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas características são de Cristo, Deus. Porém, veja que ele se fez menino, ele encarnou, ele nasceu como homem, ele fez-se humano por amor de mim e de você. Então, ele é divino, ele é Deus, estava com Deus no princípio, de eternidade a eternidade, antes de todas as coisas, mas em um dado momento ele abraça a humanidade e torna-se humano.
seus atributos, grandezas e perfeições. Primeiro, Jesus Cristo é a fonte da vida, né? Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Atributo divino. Nós podemos ver também que ele é imutável. Imutável. Deixa eu ver se eu separei esta passagem. Não separei esta passagem, mas ela está em Hebreus 13:8. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Onde é que está isso? Isso está em Mateus. Mateus quanto? Mateus 28. Vamos ver aqui. Mateus 28:20. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra característica de Jesus, ele é onipresente, está conosco em todos os lugares. Vamos ver aquele versículo lá da imutabilidade de Cristo, Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. O que é que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele era do passado, ele é no presente, ele será no futuro. Ele é o verbo existir, o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. Ele existe no passado, no presente e no futuro. Imutável, né? Ele não sofre alteração nem variação de dúvida. Ele é também onisciente, sabe todas as coisas. Mateus capítulo 9, verso 4 e 5. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Veja que ele conhece os pensamentos, ele sonda as mentes e os corações, então não há nada oculto, não há nada escondido, não há nada que o pegue de surpresa. Mateus 28:18, o que é que nós vamos descobrir lá? Em Mateus 28:18, nós vamos descobrir que ele é onipotente, né? Ele é onipotente. Vamos ver aqui o texto. Onipotente. Mateus, deixe-me abrir aqui. Mateus 28:18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não foi um pouco, não foi um pedaço, não foi uma parte, foi todo o poder. Então ele é onipotente. Jesus é onipotente. Muito bem. Então veja que ele possui as características divinas do Pai. Para fazer isso, para nascer aqui embaixo, Jesus vai esvaziar-se da sua glória, mas não da divindade. Ele nasce como homem, mas ele não deixa de ser Deus. Ele deixa a sua glória, seus atributos. Ele deixa onipotência, onisciência, onipresença. Mas ele é Deus, ele é Cristo, ele é o Filho, ele é Deus de Deus, ele é da mesma essência, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma substância. Ele é Deus, ele está vazio de glória, de atributos divinos, mas não de natureza. O que ele vai fazer é esvaziar-se dele mesmo e vestir a natureza humana, tá certo? E para fazer isso, já diz lá Filipenses 2, do 5 ao 11, não vou ler que a passagem é muito grande, mas ele vai dizer que ele esvaziou-se da glória, ele deixou tudo aquilo que ele tinha na eternidade com o Pai e se vestiu da natureza humana, né? Tem uma passagem aqui que vale a pena a gente olhar, Mateus 14:33, Mateus
14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então o Filho de Deus, é a mesma essência, a mesma natureza. Filho do homem é homem. Filho do animal é animal. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ser existente pertence a uma espécie, tem uma origem. Ou seja, de maneira mais clara, de cavalo não se nasce cachorro, de cachorro não se nasce gato. Existem várias espécies de gatos, várias espécies de cachorro, várias espécies de cavalo, mas sempre serão cavalos, sempre serão cachorros, sempre serão gatos. De homem só se nasce homens, sempre serão homens. De Deus, o que se nasce de Deus, o que se gera de Deus, é a mesma essência, a mesma natureza, mesma substância. Então ele é igual a Deus, ele é Deus, ele está no mesmo nível, né? Então Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. São mesma essência, mesma natureza, tá certo? Então ele também vai nascer agora e vai adquirir a natureza humana. Então Jesus, ele era humano. Nós vamos ver que Maria, mãe de Jesus, nossa irmã em Cristo, ela vai engravidar através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus e será gerado no seu ventre o menino Jesus. Esse processo de concepção, ele é sobrenatural. Concepção. A partir dali, é uma gestação normal. O menino vai se desenvolver em 9 meses, Maria vai ter o filho normalmente, vai amamentar, o corpo dela vai funcionar normalmente como de uma gestante comum. É tudo normal. O milagre está na concepção. Desenvolvimento do feto, da criança no útero, a fase do nascimento, o desenvolvimento da criança, o crescimento é normal, é tudo 100% humano. Não, ele não nasceu menino e amanheceu homem, não. Ele teve idades, ele fez aniversário, ele fez 1 ano, ele fez 2, 12 ele aparece, some, volta aos 30, morre aos 33, ele viveu humanamente. Então Jesus, ele é homem, ele tem a natureza humana, tá certo? Não podemos descartar a natureza humana de Cristo. Jesus estava no seio do Pai, né? Nós podemos ver isso em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 18. O que é que diz lá? Diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? Então Jesus estava no seio do Pai. Se tem alguém que viu a Deus, foi Cristo, Filho de Deus, que também é Deus. Eu sei que parece um pouco confuso, a cabeça quer dar um nó, mas é isso mesmo, tá certo? Nem mais, nem menos. É exatamente isso mesmo. Jesus, ele é profetizado no Antigo Testamento, né? Desde o livro de Gênesis, Gênesis 3,15, ali a inimizade entre a mulher e a serpente, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a primeira profecia messiânica. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia, seja no Velho Testamento ou seja no Novo Testamento. O Velho Testamento nós poderíamos resumi-lo em uma frase: Jesus vem. Jesus virá, também poderia ser, não interfere, não muda. O fato é que o Velho Testamento anuncia a promessa do Messias. O Novo Testamento nós também poderíamos resumir em uma frase: Jesus veio. É o cumprimento daquilo que foi anunciado lá atrás, cumpriu-se no Novo Testamento. Então vamos ver um pouco dessa encarnação do Verbo, né? Encarnado no Novo Testamento. Vale a pena a gente ver aqui esse texto também. Deixa eu ver aqui. 1 João 1, 14. E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, o verbo, palavra. O verbo se fez carne, assumiu forma humana, adquiriu natureza humana, adquiriu traço humano. Não deixou de ser Deus no sentido de natureza, apenas esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se dos seus atributos divinos, mas tinha a natureza divina. Tá certo? Nós vamos ver também que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso é dito por Paulo ao escrever aos Gálatas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Primeiro, nascido de mulher, natureza humana, adquiriu natureza humana. Segundo, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de serem adotados como filhos. Gálatas 4 e 5. Veja que interessante. Por que Jesus nasce como homem? Porque para vencer o pecado, ele precisaria estar na forma humana, porque na forma divina ele não pode ser vencido, ele não pode ser derrotado, ele não pode ser enganado, ele não pode ser ludibriado, ele não pode ser manipulado. Ele é Deus, acabou, morreu, fechou, Zé Fininho, Deus. Ninguém pega ele de surpresa, ninguém engana, ninguém mente, é Deus. Então, para Deus vencer o pecado, não há dificuldade, não há problema, tá certo? Por que ele nasce como homem? Para vencer o pecado na mesma condição humana de Adão, estado de criação perfeito. Então, ele assume a forma humana para mostrar ao homem que Adão poderia sim ter vencido o pecado no jardim. Eva poderia sim ter vencido o pecado no jardim. O que faltou para Adão, o que faltou para Eva, foi força, foi firmeza para manter-se de pé diante da tentação. Mas eles tinham a mesma natureza. Então veja que Adão e Eva pecam no paraíso. Cristo vence no deserto, na mesma condição humana, tá certo? Então, ele veio na plenitude dos tempos. E aí vão ser preparados ao longo dos tempos 3 povos significativos para receber Cristo. Um deles era o próprio povo de Israel, né? O povo escolhido por Deus, de onde ele haveria de nascer. O outro era a Grécia, através do seu idioma e filosofia, que contribuíram muito na história dos hebreus. E Roma, que foi o povo que estava no auge quando Cristo nasceu e que ajudou a propagação do Evangelho através de uma série de coisas que foram provocadas pelo Império Romano, entre elas construções de estradas que serviam para Roma passar, mas também serviram para os pés daqueles que anunciavam o Evangelho naqueles tempos também. Em Israel, Jesus ele é apresentado ao mundo, o Filho de Deus segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a lei de Roma daquele período. Então veja os vínculos de Cristo humano. Ele nasce segundo a carne, ele nasce através da mulher, ele nasce sob a lei de Moisés, ele tem a descendência de Davi e de Abraão, ele nasce no povo escolhido por Deus e ele também está sujeito às leis romanas daquela época. Então Jesus ele nasceu e cumpriu todas as leis humanas que deveriam ser cumpridas dentro do seu propósito de salvação da humanidade, que inclui eu e você. Muito bem. Então, ele era humano? Sim. Nós vamos ver passagens em que Jesus teve fome, teve sede, cansou, dormiu. São características humanas, são minhas características, são suas características. Ele era humano, tá certo? Ele tinha as necessidades humanas, ele tinha as limitações humanas,
perfeitamente, tá joia? Então ele era humano, ele morre como homem, ele não morre como Deus, ele morre como homem. Ele nasce como homem, ele vive como homem, tá bom? Então ele tinha sim a humanidade na sua essência quando ele nasceu aqui embaixo na terra. A humanidade de Jesus, ela já foi descrita, já falamos sobre isso, né? Ela é confirmada em todo o Novo Testamento, assim como ela também é pré-anunciada no Velho Testamento, como Isaías, né? No texto que a gente leu, ele profetiza o nascimento de Jesus há cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Em Gênesis, lá no começo da Bíblia, ela anuncia o nascimento do Messias. Então, nós podemos ver sim a humanidade de Cristo. Paulo também vai chamar Jesus de o último Adão. Por que o último Adão? Porque depois dele não tem mais necessidade de alguém morrer por alguém, não tem necessidade de salvar mais ninguém. Ele é o sacrifício perfeito. Adão padece no paraíso, Cristo vence no deserto. Adão padece diante da árvore do bem e do mal, Cristo é vitorioso na cruz do Calvário, tá certo? Então por isso que ele é o último Adão, porque em Cristo toda a humanidade que morreu em Adão foi restaurada em Cristo. A perfeição espiritual e moral de Jesus, né, como a lição vem frisando, Jesus ele era dotado dessa natureza humana. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele teve força em sua natureza humana, à semelhança de Adão, assim como Adão também tinha e teria a capacidade de ter vencido a tentação. Jesus ele vai vencer no seu corpo, na sua carne, na sua natureza humana perfeita. Ele vai esmagar o pecado. Ele vai ser tentado em tudo, mas em nada ele vai pecar. Nós vamos ver que o Espírito vai conduzi-lo ao deserto para ser tentado. O diabo aparece a ele e se utiliza das fraquezas humanas. Qual fraqueza humana? Nós vamos ver que Cristo estava com fome e o diabo diz: transforme a pedra em pão. O diabo é sujo, o diabo é miserável. Primeiro ele sabe da sua fraqueza, da sua necessidade, e ele oferece aquilo que você mais precisa naquele momento. Jesus tinha fome. Ele disse: você é Deus, você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. E Jesus vai vencer a tentação de transformar a pedra em pão e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá certo? Então a sua natureza humana em estado perfeito, ela é poderosa sim para vencer o pecado. Adão poderia ter vencido, Eva poderia ter vencido, Caim poderia ter vencido, mas eles cederam a esta tentação, a este prazer da carne, vamos assim dizer. O que a gente pode concluir, irmãos? A gente pode concluir que Cristo ele era perfeitamente humano, sem nenhum problema, e ele era Deus, ele tinha a natureza divina, né? Estou falando no passado porque estou me referindo ao tempo, né, do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então ali ele estava como Deus, só que apenas com a sua natureza divina, com a ausência dos seus atributos divinos, tá certo? Então ele não tinha onipotência, onisciência e onipresença na sua totalidade. E ele está ali como um homem perfeito. Homem à semelhança de Adão, que não tinha pecado, era puro, era um estado de inocência, era um estado de pureza, e nesse estado ele vai lutar contra o pecado da humanidade e vai vencer o pecado da humanidade, e a sua vitória é ainda mais triunfante, porque ao contrário de Adão, que só tinha Adão e Eva, e os dois eram perfeitos, Cristo está numa sociedade contaminada, corrompida, perdida, desprezível e que busca o mal todos os dias. E diante de todas essas influências, Cristo vai vencer e vai ser
vitorioso. Que Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vai lá, dá o joinha, dá o likezinho, divulga, compartilha, ajude o canal a crescer, ajude-nos a propagar a palavra de Deus, mande para o pessoal da sua igreja, mande para o amigo, mande para a família e vamos juntos fazer o ID do Senhor, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem, em nome de Jesus.